Testemunho do dia 19 de setembro de 2018. Nos sonhos, o Senhor me mostrou qual era a sutileza pela qual Satanás implantava a prevaricação e a iniquidade em nossas vidas. Vi como as crianças vinham para jogos supostamente inocentes, jogos assim catalogados pelos pais, e vi como uma serpente saiu desses jogos e mordeu a jugular de nossos filhos, contaminando-os assim com a prevaricação, e finalmente a iniquidade foi colhida neles. Foi-me mostrado jovens adormecidos, entregando seu livre-arbítrio, que é a capacidade de decidir, ao inimigo de Deus, levantando eles em sua mente e coração altares para Mamon, em lugares onde eles pertenciam ao Rei do Céu. Aberrações de vícios carnais eram a ordem do dia, e em cada uma delas o altar era muito maior e mais exaltado a Mamon. Estes, como adormecidos ficavam, foram reunidos em pacotes para fazer o restolho. Eu também vi, entre os processos adultos, que não havia mais piedade do que a que caracterizava Sodoma e Gomorra. Vi que toda injustiça, por mínima que seja, não será passada por alto, e tudo está no registro eterno. Vi também como os pais sacrificaram seus filhos a Moloque, entregando-lhes a este mundo por supostos benefícios financeiros, e me disseram que isso não seria aceito e seria condenado. Fui informada de que cada criança, quando tem a capacidade de decidir, é julgada pessoalmente diante de Deus, porque seu intelecto e capacidade são tão desenvolvidos que ele já sabe e decide qual rumo a seguir. É por isso que não haverá desculpas para o pecado. Seu perdão apenas pode estar sobre um arrependimento total e genuíno, que produz frutos de arrependimento, foi-me dito. Não há arrependimento verdadeiro sem bons frutos, continuou dizendo, porque um leva ao outro, e um sem o outro é inexistente. Também me fizeram algumas perguntas. Como você pode orar pelos outros se sua casa está deserta? E como você vai apelar para o caso de outro se o seu não for resolvido? Mostre frutos dignos de arrependimento, e você encontrará perdão para suas almas. E então seu Pai, que te vê em segredo, te recompensará em público, foi-me dito. Vi então como adultos se deixaram seduzir por pecados sutis que os levaram a uma grande mesquinhez. Trancados atrás do muro, eles eram como animais sem raciocínio, deixando-se levar por paixões degradantes e assim separados da proteção e presença de Deus. Naquele momento, amados, recebi duas palavras que não são novas para mim, porque a Bíblia as menciona. Estas eram prevaricação e iniquidade, e suas definições foram dadas a mim. Prevaricação é aquilo de que gostamos e acariciamos, e não infringe a criação severa dor, até pouco antes de ser rebocada, mas cria dor ao Criador pela eternidade. Iniquidade é o que gostamos e nos adormece e carece de arrependimento. Amados, quando ouvi essas palavras, fiquei muito confuso e perguntei ao Senhor qual era a diferença entre os dois, se os dois terminavam em destruição. Então me disseram que há uma diferença entre acariciar e entorpecer, e algo me foi dito. Foi-me mostrado uma cobra, e vi um homem abraçá-la, e ele a acariciou, mas ele estava alerta para a cobra. Mas veio e o mordeu, e ele passou do estado de alerta a estado de adormecido. Eles vieram para socorrê-lo, e eu vi colocarem um antídoto, e ele pouco a pouco se recuperou.
e, tendo seus sentidos despertos, repudiou a cobra e não mais a acariciou, e agradeceu àqueles que lhe deram o antídoto e salvaram sua vida. Então eu escutei aqueles que colocaram nele o antídoto dizer-lhe: Você vai brincar ou acariciar a cobra de novo? Ele respondeu: Não, nunca. Então me disseram que, embora as duas situações levem à mesma coisa, os passos são diferentes. Naquele momento, eu despertei, amados irmãos. Espero que, pela graça do Senhor, que isso seja profundo em nossas vidas e possamos perceber que todas essas coisas que temos dentro, precisamos entregá-las aos pés da cruz. Entregá-las a Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode nos purificar de toda maldade, de toda essa imundície, para que possamos ser aceitos nele e possamos viver com Ele eternamente. Que o Senhor os abençoe.